Olá! Boas-vindas a mais uma análise produzida pela Ford College. Dando continuidade àquela base que a gente construiu sobre os fundamentos de propostas de pesquisa colaborativa, a ideia hoje é descobrir, na prática, como desenhar a parceria de pesquisa perfeita dentro do ecossistema Solana. E olha, o objetivo principal aqui é deixar o achismo de lado e começar a construir uma estratégia incrivelmente sólida, quase como um projeto de engenharia mesmo. Bom, a grande questão que sempre surge é como a gente escolhe o parceiro ideal, né? Precisamos urgentemente abandonar aquela tática dolorosa e bem ineficiente de disparar dezenas de e-mails aleatórios para laboratórios e ficar rezando por uma resposta. É hora de adotar um método objetivo e, francamente, à prova de falhas. Então, qual é o nosso mapa de hoje? Vamos estruturar esse mecanismo de comparação em 6 etapas rápidas. Primeiro, a bússola da colaboração. Depois, os critérios e pontuação, a montagem da tabela comparativa, como calcular o peso ideal, a avaliação de riscos e, por fim, os próximos passos práticos na pesquisa. Certo, vamos direto para a seção 1, a bússola da colaboração. É aqui que definimos a nossa direção. Antes de sequer pensar em redigir uma proposta, é absolutamente crucial estabelecer o que chamamos de objetivo de impacto de inovação. Podemos encarar isso como a verdadeira estrela-guia do projeto. Cada avaliação feita daqui para frente vai precisar se conectar diretamente a essa métrica principal de sucesso. Sem isso, a gente estaria basicamente navegando às cegas pelo ecossistema, o que não faz sentido nenhum. Isso ilustra perfeitamente a mudança de mentalidade que precisamos ter. Trata-se de abandonar de vez aquele velho hábito de escolher parceiros baseados no puro e simples feeling. A verdadeira engenharia da colaboração pega esses interesses vagos de adivinhações e converte tudo isso em evidências concretas, métricas numéricas e links reproduzíveis. É sair totalmente do campo subjetivo e ir direto para o objetivo. O que nos leva à seção 2, critérios e pontuação numérica. Vamos dar uma olhada nos componentes. Mas como a gente mede isso na prática? Usamos 3 componentes essenciais para pontuar as coisas com exatidão. Estamos falando da adequação do instituto aos nossos objetivos, ou seja, o famoso FIT, depois os recursos disponíveis que eles realmente trazem para a mesa e, claro, a viabilidade real de fazer essa colaboração acontecer. Esse mecanismo funciona em 3 passos bem pragmáticos. Primeiro, a gente define âncoras claras para as notas em uma escala de 0 a 10. Por exemplo, exigir um alinhamento total para dar um 9 ou 10. Depois, julgamos e pontuamos o instituto. E aí vem o terceiro passo, que é a regra de ouro. Documentar um link de evidência obrigatório. Pode ser um repositório no GitHub, uma análise de publicação acadêmica. O fato é, se não tem um link comprovando, a evidência não existe. Simples assim. Avançando para a seção 3, montando a tabela comparativa, é o momento de desenhar o nosso blueprint. É exatamente nesta tabela que a mágica acontece e a pesquisa qualitativa se transforma em números rígidos. Aqui, a gente pode comparar diretamente as opções, lado a lado. Digamos, o Instituto Solana Alpha com nota 9 em adequação contra o Lab Beta Web 3 com um 6. Estruturando os dados dessa forma visual, fica muito mais fácil ver com clareza onde cada um se destaca e onde, infelizmente, deixam a desejar. Seção 4. Calculando o peso ideal. É hora de calibrar as engrenagens desse sistema. Com as notas na mão, a gente precisa calibrar esses números. É interessante notar que impressionantes 50% do peso recomendado vai diretamente para a adequação. E por que isso? Porque isso reflete o quanto a agenda do laboratório se alinha com o nosso objetivo final de inovação. Afinal, ter recursos gigantescos ou uma expertise técnica de ponta não serve de nada se o barco estiver remando para a direção errada. E olha que interessante, ao aplicar as fatias desses pesos nas notas brutas, o resultado é uma lista gerada de forma quase automática com as pontuações finais ponderadas. O Instituto Solana Alpha, por exemplo, alcança um belo 8,35, despontando na frente do Lab Beta de forma totalmente lógica. Tchau, vieses. Adeus, favoritismos na tomada de decisão. Chegamos à seção 5, avaliação de riscos de viabilidade. O nosso teste de estresse. Porque, convenhamos, é crucial garantir que esse mecanismo todo não desmorone no mundo real da pesquisa, certo? E o que pode dar errado? Bem, existem alguns pontos clássicos de fricção, restrições severas de propriedade intelectual, um descompasso grande de cronogramas entre as equipes, ou até mesmo conflitos de interesse potenciais que costumam ficar escondidos lá nas entrelinhas. Para lidar com isso, o nosso protocolo de mitigação entra em cena de forma bem estruturada.
Primeiro, identificamos a restrição, como por exemplo um descompasso de cronograma. Segundo, registramos esse risco na tabela. E terceiro, propomos uma mitigação prática. Um risco identificado não significa cancelar tudo, é apenas um desafio de engenharia pedindo uma solução elegante. Por que não propor, por exemplo, um piloto experimental focado de apenas 3 meses? Finalmente, seção 6. Próximos passos na pesquisa, acionando de vez o mecanismo. Com todo esse blueprint desenhado e o ranking montado, é hora da ação. Para o instituto que ficou no topo da lista, a gente prepara uma justificativa principal blindada, ancorada em 3 evidências sólidas. Depois, mapeamos as partes interessadas, como o pesquisador principal ou o líder técnico, e, por fim, esboçamos linhas de assunto de e-mail incrivelmente personalizadas. Essa é a receita absoluta para uma abordagem inicial que é quase impossível de ser ignorada. Se tem uma grande lição que fica de toda essa análise, é exatamente esta frase: critérios de adequação mensuráveis transformam opinião em evidência. Adotando essa metodologia de forma rigorosa, qualquer adivinhação simplesmente desaparece da mesa, deixando no lugar apenas um plano racional, totalmente defensável e pronto para passar pelo crivo de qualquer especialista no mundo da Web3. Bom, com isso, a nossa tabela comparativa está formalmente pronta e essa estrutura já pavimenta o caminho para o próximo grande desafio colaborativo, o alinhamento profundo das metas de pesquisa. Lembrando que esta análise de hoje foi produzida pela Ford College. Para dominar ainda mais este tema e acessar inúmeros recursos valiosos sobre esse universo da Web3 e, claro, sobre o ecossistema Solana, basta acessar o site forge.college. Vale a pena refletir. Que grande inovação será que o ecossistema está perdendo exatamente agora, simplesmente porque a parceria certa ainda não foi desenhada? Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.